Na noite escura do quintal da nossa casa em Sintra, o jardineiro João apontou a lanterna diretamente para mim enquanto eu beijava apaixonadamente o Carlos, meu amante secreto. Meu coração parou no peito ao ver o seu rosto de espanto iluminado pela luz fraca. Aquele momento acidental ia mudar tudo o que eu conhecia sobre mim e sobre a minha vida. Corri para dentro de casa sem dizer uma palavra, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Fechei a porta do quarto e sentei no chão com as mãos na cabeça tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Carlos tinha saído pela porta dos fundos em pânico, mas eu sabia que o problema maior estava ali dentro da propriedade da minha família. O João trabalhava para nós há quase 10 anos cuidando dos jardins da vila antiga que meu avô tinha construído nos anos 50. Ele era um homem calado de 35 anos, forte dos anos de trabalho ao ar livre, com as mãos calejadas e o olhar sempre baixo quando cruzava com os patrões. Nunca imaginei que ele pudesse ser a pessoa que destruiria o segredo que eu guardava com tanto cuidado desde os 18 anos. Meu pai era o dono de uma empresa de importação em Lisboa, um homem rígido católico praticante que esperava que eu me casasse com a filha do seu sócio principal e assumisse o negócio no ano seguinte. Minha mãe organizava jantares de caridade e falava sempre da importância da família tradicional. Minha irmã mais nova, Ana, estudava Direito e vivia-me cobrando quando eu ia sair à noite sem explicar para onde. Eu, Alexandre, de 28 anos, advogado formado em Coimbra, vivia uma vida dupla que agora parecia prestes a desmoronar. Passei a noite inteira sem dormir pensando no que o João faria. Iria contar ao meu pai? Iria pedir dinheiro para ficar calado? Ou simplesmente me olharia com nojo a partir de agora? De manhã desci para o café da manhã tentando agir normal. Meu pai lia o jornal e minha mãe servia o chá como todos os dias. O cheiro de pão fresco e a luz que entrava pelas janelas grandes do salão não conseguiam acalmar o nó na minha garganta. Saí para o jardim depois do café para respirar e foi então que o vi. O João estava podando as roseiras perto do muro alto com as costas curvadas para o trabalho. Quando me aproximei, ele endireitou o corpo, limpou as mãos no avental e olhou diretamente para mim. O seu olhar não tinha nojo nem julgamento, apenas uma calma estranha que me desarmou. Disse com a voz baixa e firme: eu vi tudo ontem à noite, Alexandre, mas não vou contar a ninguém. Fiquei parado sem conseguir responder, o vento fresco da manhã de Sintra balançando as folhas das árvores antigas ao nosso redor. Ele continuou: eu sei como é difícil esconder quem se é nesta vida. Perdi o meu primeiro amor há 15 anos porque a família dele descobriu e o mandou embora da aldeia. Desde então trabalho aqui em silêncio, guardando o meu próprio segredo. Aquelas palavras caíram sobre mim como água fria. Nunca tinha imaginado que o homem que cortava a grama e regava as flores todos os dias carregasse uma dor parecida com a minha. Sentei no banco de pedra ao lado das roseiras e ele sentou também, mantendo uma distância respeitosa. Conversamos por quase uma hora. Contei sobre a pressão do meu pai sobre os jantares onde eu tinha que sorrir para as filhas das famílias amigas, sobre o medo de perder tudo se alguém soubesse. Ele ouviu sem interromper, apenas acenando com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele disse baixinho: o preço do segredo é alto, mas o preço da verdade às vezes é ainda mais alto. Fiquei a olhar para ele, vendo pela primeira vez não um jardineiro, mas um homem que entendia o peso que eu carregava. O sol subia no céu e o jardim ganhava vida com o canto dos pássaros, mas dentro de mim algo tinha mudado. A forma como eu olhava para o João nunca mais seria a mesma. Voltei para casa com a cabeça rodando. Minha mãe perguntou se eu estava bem e eu menti dizendo que tinha dormido mal. O dia passou em reuniões na empresa em Lisboa, mas a minha mente voltava sempre para aquela conversa no jardim. À noite, quando o Carlos me ligou pedindo para nos vermos de novo, eu hesitei pela primeira vez. O segredo que antes era só meu agora era compartilhado com alguém que trabalhava todos os dias na minha casa. E isso mudava tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções que eu não conseguia controlar. Encontrei o João várias vezes no jardim, sempre de forma casual para que ninguém suspeitasse. Ele me contava histórias da sua aldeia no Alentejo, onde tinha crescido pobre mas livre, até o dia em que o pai descobriu cartas que ele trocava com um rapaz da vizinhança. A família o expulsou e ele veio para Sintra procurar trabalho. Eu contava sobre as noites em que fingia estar interessado em mulheres durante os eventos da empresa do meu pai. A cada conversa a distância entre nós diminuía. Um dia ele me trouxe uma rosa branca que tinha cortado especialmente e disse: esta é para lembrar que nem tudo precisa ser escondido. Guardei a flor no bolso do casaco e senti um calor estranho no peito. Era a primeira vez em anos que alguém me via de verdade sem julgamento. Mas o medo não desaparecia.
Minha mãe começou a falar cada vez mais sobre o casamento com a Sofia, filha do sócio do meu pai. Ela mostrava revistas de noivas e marcava datas para jantares. Meu pai me chamava ao escritório para discutir os contratos da empresa e dizia sempre: um homem da nossa família precisa de uma mulher ao lado para mostrar estabilidade. Eu acenava com a cabeça, mas por dentro sentia que estava a sufocar. Uma tarde encontrei o João no fundo do jardim perto do lago artificial. Conversamos sobre o futuro e ele disse: se você quiser eu posso te ajudar a encontrar um caminho mais leve. Não precisa decidir agora, mas saiba que não está sozinho. Naquele momento olhei para ele e vi algo novo nos seus olhos, uma ternura que me fez querer ficar ali para sempre. Toquei a sua mão por um segundo e senti um choque que percorreu todo o meu corpo. Voltei para casa perturbado. Ana, minha irmã, me esperava na sala com um olhar curioso. Perguntou onde eu tinha estado tanto tempo no jardim e eu respondi que estava a pensar em trabalho. Ela não acreditou completamente, mas não insistiu. À noite não consegui dormir pensando no preço que pagaria se continuasse por aquele caminho. O João era um funcionário da família, um homem simples, sem dinheiro nem posição. Meu pai nunca aceitaria. Mas o seu olhar sincero e as palavras honestas me faziam questionar tudo o que me tinham ensinado sobre o que era certo. Começamos a nos encontrar mais vezes, sempre à noite quando a casa dormia. Falávamos baixinho sentados no banco de pedra, trocando histórias de dor e esperança. Ele me contou como tinha aprendido a viver sozinho e eu contei como sonhava em sair de Lisboa e começar uma vida onde não precisasse mentir. A atração crescia devagar, mas era forte. Um beijo roubado atrás das árvores antigas, uma mão que demorava mais do que devia no ombro. Cada gesto trazia culpa e ao mesmo tempo uma liberdade que eu nunca tinha sentido. Mas o mundo lá fora não parava. Meu pai marcou uma reunião com a família da Sofia para discutir o noivado. Minha mãe comprou um anel antigo da avó e disse que seria perfeito para ela. Eu sorria por fora, mas por dentro gritava. O João percebeu a minha angústia e disse: você não precisa aceitar nada que não queira. A escolha é sua, mas lembre que o tempo não espera. Aquelas palavras ficaram comigo dias inteiros. Comecei a evitar as ligações da Sofia e a inventar desculpas para não ir aos jantares. Minha irmã Ana começou a me observar mais de perto, perguntando se eu tinha alguém. Eu negava, mas sabia que o segredo estava a escapar pelas frestas. Uma noite o João me esperava no jardim com uma garrafa de vinho barato do Alentejo. Brindamos à verdade e pela primeira vez falei em voz alta que talvez estivesse apaixonado por ele. Ele sorriu e disse: eu também sinto o mesmo há semanas. O beijo que trocamos naquela noite foi diferente de todos os outros. Não era apenas desejo, era reconhecimento. Mas quando voltei para casa vi a luz do quarto do meu pai ainda acesa e o medo voltou com força total. O preço da felicidade parecia crescer a cada dia. A pressão da família aumentava como uma corda apertando o meu pescoço. Meu pai marcou a data do jantar oficial com a família da Sofia para o próximo sábado. Disse que era hora de eu assumir as responsabilidades de homem da casa. Minha mãe chorou de emoção quando contei a novidade falsa que eu tinha inventado para ganhar tempo. Ana olhava para mim com desconfiança e uma tarde me encurralou no corredor perguntando diretamente se eu estava escondendo algo importante. Respondi que era só stress do trabalho, mas vi nos seus olhos que ela não acreditava. No jardim o João e eu nos encontrávamos sempre que podíamos. Ele me contava sobre os seus dias de trabalho e eu falava sobre as reuniões intermináveis onde fingia interesse nos planos de expansão da empresa. Uma noite ele me disse que se eu quisesse poderíamos ir embora juntos para o norte onde ninguém nos conhecia. A ideia me tentava, mas o medo de perder a família me paralisava. O que seria da minha mãe se eu a decepcionasse assim? O que diriam os amigos do meu pai na igreja? O conflito dentro de mim crescia a cada dia. Comecei a ter pesadelos onde meu pai me expulsava de casa e minha mãe virava o rosto para não me ver. Acordava suado e ia até a janela olhar o jardim escuro onde o João dormia na pequena casa dos empregados. Uma manhã a Ana me viu saindo cedo do jardim e perguntou o que eu fazia ali tão cedo. Inventei uma história sobre insônia e caminhadas, mas ela franziu a testa e disse que tinha visto o João me olhando de forma estranha. O coração quase parou. Comecei a ser mais cuidadoso, mas o desejo de estar com ele era mais forte que o medo. Num fim de semana meu pai viajou para Lisboa e eu aproveitei para passar mais tempo com o João. Sentamos à beira do lago e ele segurou a minha mão abertamente pela primeira vez à luz do dia. Falamos sobre o futuro, sobre uma vida simples longe das expectativas.
Mas quando voltamos para casa vi o carro da Ana estacionado e soube que ela tinha voltado mais cedo. Ela não disse nada, mas o olhar que me lançou ao jantar foi suficiente para me fazer perder o apetite. A tensão subia. Meu pai voltou e anunciou que o noivado seria anunciado no mês seguinte. Eu pedi tempo dizendo que queria conhecer melhor a Sofia, mas ele bateu na mesa e disse que tempo era luxo que eu não tinha. Naquela noite encontrei o João e chorei nos seus braços pela primeira vez. Ele me consolou dizendo que eu não precisava decidir sozinho. Mas eu sabia que a escolha estava a aproximar-se como uma tempestade. Uma semana depois a Ana me chamou para uma conversa privada no escritório. Disse que tinha visto o João e eu juntos no jardim e que se eu não parasse ela contaria ao pai. O choque foi enorme. Pedi que ela me desse tempo para explicar, mas ela respondeu que a família vinha em primeiro lugar. Saí dali destruído. Contei ao João o que tinha acontecido e ele sugeriu que talvez fosse hora de eu falar com o meu pai. Mas o medo me paralisava. Os dias seguintes foram de silêncio pesado. Evitava o jardim e o João respeitava o meu espaço, mas o olhar dele quando nos cruzávamos era de dor. O jantar com a família da Sofia aproximava-se e eu sentia que estava a perder o controle da minha própria vida. A sociedade em Portugal tinha avançado, mas na minha família o tempo parecia parado nos anos 50. O conflito moral me consumia. Era certo mentir para proteger os que amava, ou era certo ser verdadeiro mesmo que isso destruísse tudo? O jantar oficial chegou como uma sentença. A mesa estava posta com a melhor louça da minha mãe e o vinho mais caro da adega. Sofia sorria para mim do outro lado da mesa e meu pai erguia brindes à união das famílias. Eu sorria mecanicamente, mas por dentro sentia o mundo desabar. Depois do jantar a Ana me puxou para o lado e disse que tinha contado tudo ao pai naquela mesma tarde. O choque me deixou sem ar. Meu pai me chamou ao escritório com o rosto vermelho de raiva. Perguntou se era verdade que eu andava com o jardineiro. Neguei no início, mas o olhar dele me fez confessar tudo. Ele gritou que eu era uma vergonha para a família, que tinha traído todos os valores que ele me ensinou. Disse que se eu não terminasse aquilo imediatamente ele me deserdaria e me expulsaria de casa. Minha mãe entrou chorando e pediu que eu pensasse na família. Ana ficou em silêncio no canto da sala com o rosto pálido. Saí dali correndo para o jardim onde o João me esperava preocupado. Contei tudo e ele disse que estava pronto para partir comigo se eu quisesse. Mas o peso das palavras do meu pai era esmagador. Na manhã seguinte meu pai chamou o João ao escritório e o despediu na hora, dando-lhe apenas 1 hora para arrumar as coisas. Vi o João sair com uma mala pequena e o coração partido. Ele olhou para mim uma última vez e disse que me amava, mas que entendia se eu escolhesse ficar. Fiquei sozinho no jardim vazio, sentindo que tinha perdido tudo. Os dias seguintes foram de inferno. Meu pai não falava comigo, minha mãe chorava em silêncio e Ana evitava o meu olhar. Eu ia para o trabalho como um fantasma. O Carlos ligou várias vezes, mas eu não atendia. O único pensamento era no João. Uma semana depois recebi uma mensagem dele dizendo que estava numa pensão em Lisboa e que me esperaria o tempo que fosse preciso. A traição da minha irmã doía mais que tudo. Ela disse que fez aquilo porque me amava e queria me salvar, mas eu via apenas a destruição que ela causou. Confrontamos numa noite e ela chorou dizendo que não imaginava que o pai reagiria tão mal. Mas o mal estava feito. O conflito interno me consumia. Era correto sacrificar o amor pela família, ou era correto sacrificar a família pelo amor? Meu pai marcou uma reunião com advogados para mudar o testamento e eu soube que o tempo estava a acabar. Fui até Lisboa encontrar o João na pensão simples. Ele me abraçou sem dizer nada e naquele momento todas as dúvidas desapareceram. Decidi que não podia mais viver a mentira. Voltei para Sintra e enfrentei meu pai novamente. Disse que o amava, mas que não podia mais fingir ser quem não era. Ele me olhou com decepção profunda e disse que eu tinha feito a minha escolha. Minha mãe me abraçou chorando, mas não me impediu. Saí de casa com apenas uma mala e o coração leve pela primeira vez. A vida nova começou devagar e cheia de incertezas. O João e eu alugamos um pequeno apartamento em Lisboa, perto do rio. Ele encontrou trabalho num viveiro de plantas e eu comecei a trabalhar como advogado independente com clientes mais simples. As noites eram de conversas longas e abraços que curavam as feridas. Mas o preço era alto. Meu pai cortou todo o contacto e minha mãe ligava às escondidas chorando, perguntando se eu estava bem.
Ana mandou uma mensagem pedindo perdão, mas eu ainda não conseguia responder. A sociedade olhava para nós com curiosidade, às vezes com preconceito velado. Num restaurante uma senhora idosa murmurou algo sobre moralidade e eu senti o peso dos olhares. Mas o João segurava a minha mão por baixo da mesa e dizia que juntos éramos mais fortes. Os meses passaram e a ferida familiar ainda doía. Fui a Sintra uma vez para tentar falar com meu pai, mas ele recusou-me receber. Minha mãe me encontrou no jardim antigo e chorou nos meus braços dizendo que me amava independentemente de tudo. Voltei para Lisboa com o coração mais leve, mas sabendo que a reconciliação completa levaria tempo. O João e eu construímos uma rotina simples, cheia de pequenos gestos de amor. Ele plantava flores na varanda do apartamento e eu cozinhava jantares simples. Falávamos sobre o futuro, sobre talvez adotar uma criança um dia. A awakening veio devagar. Percebi que o segredo tinha-me aprisionado e que a verdade, embora dolorosa, me libertou. O preço foi a perda da herança, da posição social e do respeito imediato da família. Mas ganhei a mim mesmo e um amor verdadeiro. Uma noite sentados à beira do Tejo, o João me perguntou se eu me arrependia. Respondi que não, porque finalmente estava vivendo de acordo com o meu coração. A vida continuou com altos e baixos, mas sempre com honestidade. Os amigos novos aceitavam-nos e aos poucos a família começou a dar sinais de abrandamento. Minha mãe veio visitar-nos uma vez e trouxe um bolo feito por ela. Foi um começo. O João e eu olhávamos um para o outro todos os dias, lembrando aquela noite no quintal que mudou tudo. A conversa que começou com medo terminou em liberdade. Agora vivemos sabendo que cada escolha tem um preço, mas que a autenticidade vale qualquer sacrifício. O jardim da nossa vida nova é pequeno, mas é nosso e floresce todos os dias. Achas que foi correto sacrificar a aprovação da família e a segurança financeira pelo amor verdadeiro, ou o segredo teria sido a escolha mais sensata para proteger os que amamos?